Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Paulo, sou aluno do curso Ciências da Computação do IFSU de Minas, campus Muzambinho. Atualmente estou no quarto período da graduação e hoje irei apresentar para vocês um vídeo sobre o tema de teoria dos grafos, seria o algoritmo de busca em largura e backtrack. Bom, para começar, a gente vai fazer a definição da classe graph, que ela é utilizada para fazer a representação de um grafo e realizar as operações relacionadas. Com isso, a gente retoma um conceito de orientação ao objeto, e é necessário a gente fazer um método construtor, definido pela palavra responsável, definido pela palavra reservada init. Bom, nesse construtor, ele recebe o número de vértices como entrada e inicializa várias estruturas de dados que serão utilizadas na classe, como a lista de arestas, o tempo, a lista de descobertas, o tempo final, os predecessadores e o status de visitação das vértices. Bom, no próximo método, denominado add-gem, ele faz a seguinte tarefa. Ele adiciona uma aresta entre os vértices U e V do grafo. A função cria uma lista com os pares U e V e U, pois a maioria dos grafos não são direcionais, ou seja, a aresta entre U e V é o mesmo que a aresta entre V ou e U. Basicamente, esse método lhe permite adicionar uma aresta no grafo. Você fornece os dois vértices, U e V, e ele adiciona essas duas arestas. Bom, prosseguindo, a gente tem um método DFS-visit. Esse método é usado para realizar uma busca em profundidade, seria DFS no grafo, começando a partir do vértice U. Ele marca o vértice como visitado, rastreia o tempo de descoberta e explora os vértices vizinhos que ainda não foram visitados, atualizando o tempo final e os predecessores. Esse processo ele também é recursivo e segue a mesma lógica do DFS. Bom, basicamente o processo ele é usado internamente na busca em profundidade. Ele recebe um vértice U e explora o grafo a partir desse mesmo vértice, marcando os vértices como visitados, registrando informações de descoberta e término. Bom, prosseguindo, a gente tem o método DFS, que ele é usado para iniciar uma busca em profundidade a partir de um vértice inicial S. Ele reinicia as estruturas de dados, chama o método DFS-visit para realizar a busca em profundidade a partir do vértice inicial. Em seguida, imprime informações como predecessadores, tempo de descoberta e tempo final. Bom, prosseguindo, a gente já tem o método backtrack, que ele permite encontrar um caminho entre dois vértices do grafo utilizando essa abordagem. Ele inicia a busca a partir do vértice de origem, que seria o start, e continua explorando os vértices vizinhos até que o vértice de destino end seja alcançado. O caminho é percorrido e armazenado em uma lista pet, que é retornada se o destino for alcançado. Bom, simplificando, ele tenta encontrar um caminho entre os dois vértices do grafo. Ele recebe os dois parâmetros, que seria o start e o end,
E para procurar o caminho, ele usa o método backtrack e se o caminho for encontrado, ele retorna na variável pet. Caso ele não seja encontrado, ele vai retornar como não. Bom, pouco abaixo a gente tem um exemplo de uso, que no caso demonstra como fazer uma instância do grafo. Aqui no caso a gente está fazendo as adições das arestas. A gente vai estar realizando também uma DFS a partir de uma vértice e usar o método backtracking para encontrar um caminho entre os dois vértices de origem e destino. Bom, essa parte final do código, realmente, ela demonstra como a gente pode criar um objeto da classe grafo com 6 vértices e adicionar a aresta para formar um grafo. Em seguida, executa uma ordenação topológica, executando a busca de profundidade a partir do vértice 2 e imprime as informações sobre a busca. Depois ele tenta encontrar um caminho entre os vértices 0 e 3, utilizando o método backtracking, e depois imprime o resultado. Bom, o nosso vídeo termina por aqui. Espero ter ajudado vocês a um ponto. Muito obrigado pela atenção. Tenha um ótimo dia.